unidade, primeiro R de telecomunicações. Hoje, pessoal, nosso assunto é interessante, ó, consumo de energia elétrica. Então, depois da aula de hoje, vocês vão entender aí a conta de vocês e ter também subsídios aí para tentar diminuir, né, o valor da conta de energia elétrica de vocês. Então, nós temos várias maneiras, né, de ter uma energia elétrica, né? Então, nós temos aqui, ó, energia do tipo eólica, né, ó, energia do vento, né, o vento também transforma, né, eu tenho a energia do vento em energia elétrica. Tem a solar, né, que é bem utilizada hoje em dia, né, então tem muitas usinas solares e eólicas hoje em dia, né, está crescendo bastante aí o uso desse tipo de energia. Temos aqui usa água, né? Então, represas, né? Então, aqui no caso, uma usina hidroelétrica. E temos aqui uma usina nuclear de Angra, né? É a única que tem aqui no Brasil do tipo nuclear. Mas a gente não vai falar muito de geração. A gente vai falar do que a gente tem que pagar, né? Para essas usinas aí, para a gente ter, né? Essa energia aí que essas usinas fornecem para nós. Então, falando de potência elétrica, eu já falei, né, um pouquinho de potência para vocês. Então, a unidade é o watt, né? Então, a gente veio lá do James Watt, que começou a desenvolver máquinas a vapor, né? Então, lá na época da Revolução Industrial, lá na Inglaterra, né? E a unidade watt vem do nome dele, né? É um escocês, ó, aprendiz de fabricante de ferramentas, logo cedo interessou-se pelas descobertas no campo da eletricidade. Quando se tornou fabricante de peças e de instrumentos de matemática, ó, na Universidade de Glasgow, Watt criou a máquina a vapor, né? Então, muito mais rápida e econômica, permitindo a mecanização das indústrias em grande escala. Foi a era da Revolução Industrial. Então, só essa história dessa linha inicial. Os fenômenos elétricos, mesmo os mecânicos ou quaisquer outros tipos de fenômenos físicos, transformação ou conversão de energia, né, para uma outra forma. Exemplo, o dínamo. Na verdade, o dínamo hoje é o alternador, né, que tem no carro, né? O carro tem o alternador. Dínamo tem, às vezes, em bicicleta, né? Bicicleta ainda tem uns kitzinhos de dínamo lá, né? Que o dínamo, na verdade, é um geradorzinho, né? Então, eu pego uma energia mecânica, tipo do pneu lá que está rodando na bicicleta. Então, lá eu tenho uma energia mecânica. E o dínamo, ele converte essa energia mecânica em elétrica. Aí pode ter uma lanterna lá, um pisca-pisca da bicicleta, né? Uma lâmpada, uma simples lâmpada, eu tenho conversão de energia. Então, eu tenho a energia elétrica, ela está sendo convertida em térmica e luminosa, né? A energia elétrica está sendo convertida em térmica e luminosa, uma simples lâmpada, né? Então, eu sempre vou ter conversão de energia. Então, potência elétrica, que é? É a capacidade da gente produzir um trabalho, né? Então, eu posso analisar aqui, ó, duas pessoas. Uma está levantando aqui 200 quilos, significa que ela realizou um trabalho, levantando 200 quilos. E esse outro aqui que levantou 50 quilos, também realizou um trabalho. Só que nós temos potências diferentes aqui, né? Os dois realizam um trabalho, mas as potências aqui são diferentes. Então, ó, da mesma maneira, as cargas elétricas possuem uma capacidade de produzir trabalho. Então, lembra aqui do nosso modelinho atômico, né? No núcleo, nós temos prótons e temos os nêutrons no núcleo, né? O núcleo dele.
e em volta fica a eletrosfera. Na eletrosfera, nós temos cargas, que são os elétrons, né? A movimentação dessas cargas é aquele princípio teórico lá da corrente elétrica, né? Então, a corrente elétrica, ela gera a movimentação desses elétrons. A capacidade, então, de produzir trabalho de uma carga elétrica é expressa em watts, né? Descobridor, né, o James Watt, que foi a primeira historinha lá que nós falamos aí logo no início da aula. Então, tem mais um conceito aqui de potência um pouquinho mais matemático, né? Então, nós temos agora que a potência elétrica P, ela está associada à quantidade de energia, que é o nosso tal, é o T na letra grega, isso aqui, esse tal, né? Desenvolvida no intervalo de tempo. Então, entrou agora o tempo, né? É a energia pelo tempo, né? A nossa potência. E energia é joule, tempo aqui é em segundo. Então, potência é energia por unidade de tempo. E se eu tenho um circuito elétrico, professor, né, a potência... Seu áudio está cortando, professor. Seu áudio está cortando, professor, na explicação anterior. Tá dando alguma instabilidade aí na internet, mas vamos tentar, e não dá para fazer muita coisa. Estou gravando, O senhor pode voltar no slide anterior? vai sair melhor. por favor, Então, professor. olha só, nós temos aqui, ó, que a potência elétrica, para um circuito elétrico, ela pode ser definida também, ó, como a carga, porque nós temos a carga elétrica lá daquele nosso elétron, né? Porque agora eu estou analisando um circuito elétrico, analisando um circuito. Eu tenho uma fonte de tensão que gera a nossa corrente. Então, se eu multiplicar a fonte de tensão com a carga, eu tenho a minha energia, ó. Por unidade de tempo, eu tenho a minha potência, né? Então, potência é tensão vezes carga pela unidade de tempo. Então, aqui é só alguma definição de potência. Nós não vamos utilizar essa fórmula hoje, tá? Então, a gente vai entrar num conceito de consumo. Agora, para chegar lá no consumo, a gente precisa definir a nossa potência elétrica. Então, aqui, ó, num circuito elétrico, então eu tenho aqui o meu circuito, e esse circuito, ele está sendo alimentado por uma tensão, uma bateria, uma pilha, uma tomada, e está gerando essa tensão V. Então, se eu alimento um circuito com essa tensão V, vai começar a circular uma corrente elétrica nele. E a definição de corrente elétrica lá da nossa segunda aula, a nossa aula número 2, corrente elétrica é carga por tempo. E potência é o que nós vimos no slide anterior. Então, no slide anterior, nós vimos que potência é tensão vezes carga dividido pelo tempo. Então, olha só. Q dividido por ΔT. Está aqui, ó. Q dividido por ΔT. Então, eu posso substituir Q dividido por ΔT pelo I. Aí, ó. Eu substituo pelo I. Esses dois aqui. Então, a nossa fórmula virou que potência, ela ficou mais simples, né? Potência elétrica é igual ao produto da corrente pela tensão. Então, é o produto, né? I vezes U. Essa fórmula aqui, ó, do π, né? Potência igual corrente vezes tensão. Então, é essa fórmula que ela é bem utilizada aí para a gente fazer cálculos, né, de potência. A unidade que a gente vai usar, ó, é o watt, mas pode ser também, ó, joule por segundo ou VA. A mais comum é o watt, unidade de potência. Vem nas lâmpadas, vem nos paredes, vem na geladeira. Oi.
Esse VA significa o quê? É o volt ampere. Volt ampere, obrigado. Isso. Então, pessoal, a unidade, né? Então, nós temos aqui a unidade de medida da potência elétrica, que é o watt, e o símbolo vai ser o P. Tá? Então, unidade é o watt, símbolo é o P. Então, quando eu tenho uma lâmpada, né? Esse tipo de lâmpada, vocês sabem que é uma lâmpada incandescente e não vende mais, né? Esse tipo de lâmpada só para alguns casos específicos aí que precisa usar esse tipo de lâmpada. Mas é uma lâmpada que a eficiência energética dela é muito baixa, ou seja, ela gera pouca luz e consome muita energia. Isso aí é ter uma baixa eficiência, né? Mas quando a lâmpada, essa lâmpada, ou todas as lâmpadas, elas possuem o watt e o V. Então tem lá 100 watts, 127 volts. 127 volts é a tensão de trabalho dela. Então significa que se eu ligar ela em 127 volts, ela vai executar 100 watts de trabalho. Então ela vai ter a capacidade de produzir trabalho de 100 watts. Se a gente mudar a lâmpada, se a gente pegar uma lâmpada de 220 volts, só que agora 100 watts também, né? Só que 220, significa que se você ligar ela em 220 volts, ela vai ter a capacidade de produzir um trabalho de 100 watts. Então, é isso que significam as especificações das... Né? Na verdade, não é só de lâmpada, né? Então, todo aparelho tem essa especificação. Inclusive, perguntaram, mas o 220 gasta mais que o 110, tal? Vai depender da potência. Se você tiver uma geladeira que ela consome 800 watts em 110 volts, ou ela consome 800 watts em 220 volts, significa que o consumo é o mesmo, né? Para 110 ou para 220. Né? Então, é a potência aqui que a gente está analisando hoje para fazer cálculo do nosso consumo de energia. Então, aqui nós temos exemplos de brilho, né, das lâmpadas. Né? Então, nós temos aqui, as duas lâmpadas estão ligadas em 220 volts. Né? Uma é de 60 watts, a outra é de 100 watts. Ou seja, a de 100 produz mais trabalho. Que trabalho é esse? Ela ilumina mais. Né? Então, a de 100 watts, ela tem um brilho maior que a de 60 watts. A de 100, professor, pode ser uma LED, é isso? Não. Aqui a gente está fazendo comparação só de lâmpadas iguais. Certo. Tá? Então, se for LED, as duas aqui vão ter que ser LED. Tá? Mas pelo desenho dessas lâmpadas, não é LED, não. É lâmpada mais normal, antiga, a lâmpada incandescente. Sim. Nós temos um triângulo de potência, que chama esse triângulo. Ele, através desse triângulo, o P está aqui em cima. Então, significa que o P é o I vezes o U. Potência é corrente vezes a tensão. Lembrando que tensão a gente pode representar pela letra U, pela letra V e pelo DDP também. Né? E o E também, a gente pode representar a tensão pelo E de elefante, tudo maiúsculo. Então, potência é I vezes U, é o que nós vimos nos slides aí anteriores. Aí. Agora, se eu pegar esse I aqui e isolar ele, eu tenho que a corrente é potência dividido pela tensão. E se eu pegar esse U aqui e isolar ele, eu tenho que tensão é potência pela corrente. Ou seja, eu tenho três grandezas elétricas aqui: potência, corrente e tensão. Potência P, corrente I, tensão U. Então, eu posso, através dessa equação, tirar como resultado o U. Então, eu isolo o U. Como que eu isolo o U? Eu pego esse I
e passo aqui dividindo, né? Eu passo ele dividindo o P. Então, eu fico com esse resultado aqui, ó. Tensão é P sobre I. Potência sobre corrente. Ou eu posso pegar, isolar aqui, ó, essa corrente, aí eu pego esse U e passo dividindo aqui com o P. Então, eu tenho essa outra fórmula aqui, ó. Corrente é potência sobre tensão. Tá? Essas formulinhas a gente vai usar, não na aula de hoje também, mas nas próximas aulas. Aqui nós temos um circuito com um voltímetro e um amperímetro. Por quê? O voltímetro mede a tensão, o amperímetro mede a corrente I. Então, eu posso, com esses dois aparelhos, calcular a potência. Porque potência não é I vezes U. Potência é I vezes U. Então, eu posso calcular, né, a minha potência, que é aqui, ó, é 2 vezes 100. 2 amperes de corrente, aqui vai ser o meu I. Tensão 100 volts vai ser o meu U. Então, eu sei o I, eu sei o U, eu multiplico, acho a potência. Então, essa lâmpada aqui, ó, ela está realizando um trabalho de 200 watts nesse circuito aqui. Nesse circuito, essa lâmpada está realizando um trabalho de 200 watts. Agora, nós temos aparelhos que medem a potência. Eu já falei desses aparelhos também na aula número 3. Não, na aula número 2 também. A aula número 2, nós também falamos já desses aparelhos, que é o watímetro. O watímetro é um instrumento, ó, que permite medir a potência elétrica fornecida ou dissipada por um elemento, por uma lâmpada, pela televisão, pela máquina de lavar. Então, o watímetro implementa o produto da tensão pela corrente. Então, o watímetro, ele pega lá aquela formulinha nossa que vocês aprenderam, P é igual a I vezes o U. Ele faz o π. Né? O watímetro sabe dessa fórmula, ele pega a corrente, multiplica pela tensão e me dá o resultado aqui na tela dele. É isso que o watímetro faz, já vai dar o resultado direto da nossa potência. O watímetro, ele tem, então, duas bobinas. Uma bobina corrente I, ela é ligada em série ao meu circuito, como todo Professor, amperímetro e médio seu áudio corrente continua, é ligado em série. seu áudio continua travando, professor. Professor, seu áudio está travando. Beleza. A internet, ela fica oscilando, pessoal. Então, eu estou gravando a aula também. Depois a gente tenta ver se na gravação ficou legal. Tá? Então, olha Beleza, só. professor. A bobina de corrente, ela mede a corrente I, né? E todo amperímetro que mede corrente, ele é ligado em série ao circuito. Bobina de tensão, mede tensão e é ligado em paralelo, é o nosso voltímetro. Então, dentro do nosso watímetro, nós temos essas duas bobinas, por isso que ele dá direto o valor da tensão em watts. E aqui nós temos um circuito que ele é o nosso watímetro direto, para aquela mesma lâmpada. Então, agora, em vez de eu ter o amperímetro, de ter o voltímetro, né, ligados aqui, né, no circuito, que nem estava no exemplo anterior, nós temos direto um watímetro. E o watímetro já está dando resultado de 200 watts, que é a mesma lâmpada que foi utilizada naquele exemplo anterior. Aqui no caso de uma televisão, nós temos aqui, ó, uma tensão de 100 volts, uma corrente de 5. Com esses dois valores, eu já sei qual é a potência. 100 vezes 5. Né? Se eu multiplicar 100 vezes o 5, eu vou ter o valor da potência, que é 500. Ou eu posso ligar direto um watímetro. Olha, o watímetro ele já vai dar direto o valor. 500 watts.
né? Essa TV deve ser antiga aí, porque ela está consumindo bastante, né? As televisões hoje não chegam a 500 watts, não. Quanto que tá chegando as TV de hoje, professor? Depende do tamanho dela, né? Essas TVs hoje em dia de LED é 200 watts, né? Aí depende, né? As de plasma gasta mais, né? A de plasma é um consumo energético maior. Então, olha só, na nossa casa nós temos um aparelhinho lá no quadro de força, né? Que esse aparelhinho ele está medindo a potência que você está consumindo naquele momento por unidade de tempo, né? Então, esse aparelho, além de medir a potência que está sendo consumida, ele entra com o fator tempo, né? Então, olha lá, no quadro de distribuição dele, existe um medidor de energia que indica constantemente a quantidade... Professor, repete porque ficou totalmente ruim. Não dá para ouvir nada. Então, no nosso quadro aqui, ó, nós temos, né, o nosso medidor. Mensalmente, olha só, a empresa... O professor, está cortando sua voz e não dá para ouvir nada. Já melhora, tá? Mas aí fica mudo e aí a gente não ouve nada. E depois você, tipo, pega a parte final da explicação, não entendo. Isso. Então, vamos lá. Mensalmente, a empresa, a concessionária, faz a leitura da energia elétrica consumida. E aí gera a nossa conta de energia, né? Então, é através desse aparelhinho aqui. Agora, vamos entender melhor o que esse aparelhinho está fazendo. Então, esse nosso aparelhinho, ele mede quantos watts você está consumindo por unidade de tempo. Então, nós temos aqui, ó, watt por segundo. Só que se eu trabalhar com watt por segundo, eu vou ter valores gigantescos, né? Então, eu vou ter valores, grandezas muito grandes. Então, o comum é utilizar o quilowatt-hora. Lembrando que quilo é 1000. Então, se esse reloginho aqui marcar 1, esse 1 é 1 quilowatt em 1 hora. O que isso significa? Se você ligar, vamos supor, um aparelho, um forno elétrico, e esse forno elétrico, realizando um trabalho de 1000 watts, se você deixar ele ligado por 1 hora, esse reloginho vai marcar 1. Porque a unidade que a gente usa é o quilowatt-hora. Repetindo, significa que se você ligar um forno elétrico que realiza potência de 1000 watts, que é 1 quilo, se você deixar ele ligado por 1 hora, o nosso reloginho vai marcar 1 unidade. E aí você vai pagar esse valor. Esse quilowatt-hora, ele tem um preço, né? Esse quilowatt-hora tem um valor que a gente paga ele. Essa é a formulinha que a gente vai usar hoje, tá? Então, essa formulinha a gente usa nos exercícios de hoje. Então, nós temos o cálculo do consumo. Tá? Cálculo do consumo. Então, é uma formulinha bem simples. Eu vou fazer alguns exercícios aí com vocês. Então, eu vou pegar a potência que o meu aparelho tem e dividir por 1000. Quando eu faço isso, eu transformei em quilowatt. Então, vamos supor que eu tenho um aparelho de 1000 watts. Aí você divide por 1000, 1000 por 1000 dá 1. O quê? 1 quilowatt. Quando eu pego a potência e divido por 1000, eu transformo em quilowatt. Aí eu multiplico, ó, esse asterisco é a multiplicação, pelo tempo. E esse tempo é em horas. Esse tempo é em horas. Então, é pegar a potência do meu aparelho, dividir por 1000 e multiplicar pelo tempo. É essa formulinha que a gente vai utilizar hoje.
Professor, então eu não dessa utilizo 60. consumo... Professor, então eu não utilizo 60 minutos, Fala. né? Eu utilizo 1 hora, correto? Se for Porque o nessa nosso logística. medidor mede, ó, quilowatt-hora. Ele não mede Entendi. quilowatt-segundo nem quilowatt-minuto. É quilowatt-hora. Ah, entendi. Ah, então tranquilo. Aqui, pessoal, temos um tipo de um gráfico, né? É só para posicionar vocês de consumos de aparelho. Então, aqui, ó, é consumo mensal de energia de alguns aparelhos. Esse gráfico aqui, ele foi feito baseado em 1 hora de uso por dia, tá? É 1 hora de uso por dia. Significa que se você usar uma lâmpada incandescente 1 hora por dia, durante um mês, você vai ter esse consumo aqui, ó, de 1,4 kWh. Se você usar o DVD, 1 hora por dia, você vai ter 1,5. Se você usar o aparelho de som, você vai ter 2,4 kW. Aí vai aumentando o consumo, né? Ó, televisão, geladeira, computador, máquina de lavar, aspirador de pó, cafeteira elétrica, ar-condicionado, micro-ondas, secador de cabelo, chapinha de cabelo, aquecedor. E olha aqui no final o que consome mais: chuveiro elétrico e secador. Então já dá para vocês analisarem até se vocês estão tendo um consumo alto de energia, estão pagando uma conta cara de energia, focar nesses aparelhos aqui, ó, né? Ah, será que eu preciso mesmo usar o meu chuveiro elétrico de 1 hora por dia? Porque aqui é baseado em 1 hora por dia, tá? Todo esse gráfico aqui é baseado no uso de 1 hora por dia desses aparelhos. É para vocês terem ideias de... Nesse gráfico, quem está consumindo mais é o chuveiro elétrico e uma secadora, porque aparelhos que consomem mais energia. Aqui tem uma tabela da Enel, aqui de São Paulo, então quem mora aqui em São Paulo, essa tabela é de hoje, tá? Ó, 16/9, tá nesse site. E aqui tem o valor do quilowatt-hora que a gente paga, né? Então tem várias classes, né? Então eu acho que a maioria está numa classe aqui B1, que é residencial, né, que está pagando 0,28551 para a tarifa do uso do sistema de distribuição e mais 0,24868 para a tarifa de energia. São essas duas. Fora isso aqui, pessoal, tem alguns impostos, né, que a gente paga. Então tem também umas classes aí para consumos, né? Então tem, dependendo do consumo, muda esse valor, né? Esses valores. Tem consumo B2, que é rural, cooperativa, ó, rural, serviço público de irrigação, demais classes, iluminação pública, tem o B4A e B4B, tá? Então tem algumas classes. Geralmente vocês podem estar aqui nessa classe de residencial aqui, tá? Isso aqui é o valor atual. Porém, não tem imposto ainda nessa taxa. Não é só isso que a gente paga, né? E aí entra a tributação, né? Então, na nossa conta, se vocês pegarem uma conta aí de energia elétrica, vocês vão ver que tem lá o PIS, que é o Programa de Integração Social, um percentual que vocês vão pagar de imposto, tributação. Tem o COFINS, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Tem o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. E tem o CIP ou COSIP, que é a contribuição sobre iluminação pública. Isso aqui é prefeitura. Depende da prefeitura, tem o COSIP, depende da prefeitura, não. Quem mora em São Paulo tem, paga o COSIP, tá? Que é a iluminação pública que nós temos.
Nós temos também na nossa conta as bandeiras tarifárias. Então, não sei se vocês já ouviram falar de bandeira tarifária, vira e mexe fala aí nos repórteres, né? Então, atualmente, nós estamos na verde, se eu não me engano, nesse último mês foi a bandeira verde. Então, a partir de janeiro de 2015, foi implementado bandeira tarifária. O que é bandeira tarifária? Se a geração de energia está sendo feita apenas por usinas hidroelétricas, que é o que mais tem no Brasil, né? Nós estamos na bandeira verde, ou seja, não existe aumento na nossa conta, porque nós estamos em condições favoráveis de geração de energia. Agora, se isso aqui não ocorrer, vamos supor que está faltando água aí nos reservatórios. Então, para manter a geração de energia elétrica, aqui que o operador nacional do sistema de distribuição de energia elétrica tem que fazer? Tem que começar a ligar as usinas de geração térmica movida a gás natural e a carvão mineral. Essas usinas gastam mais energia. Por isso que a gente paga mais caro quando nós estamos na bandeira amarela. Isso aí vem escrito na conta, já já vou mostrar aí para vocês. Então, a tarifa sofre um acréscimo. Agora, se diminuir mais ainda o nível dos rios, aí a gente entra na bandeira vermelha. Porque as usinas hidrelétricas não estão conseguindo gerar toda a demanda de energia que está precisando aqui no Brasil. Aí tem que entrar em funcionamento as usinas térmicas movidas a óleo diesel. Aí essas gastam mais ainda para gerar energia. Aí a nossa tarifa sofre um aumento mais de energia. Então nós temos, a partir de 2015, entrou as bandeiras tarifárias. E aqui nós temos o exemplo de uma conta, essa conta tem aqui, aqui a bandeira tarifária, no caso é a verde, né? Essa aqui é referente ao mês de setembro, então foi referente ao mês passado, né? Agosto, né? Então, o mês de agosto estava verde. Agora vocês sabem que está tendo aí falta de chuva, muita queimada, né? Isso aí não vai propiciar uma bandeira tarifária boa aí nos próximos meses aí. O ideal é manter o verde aqui, mas se cair para o amarelo, vai ter um aumento. Aqui embaixo da conta, tem a descrição do produto. O que é o produto? É a energia elétrica nossa. Então, tem aquela coluna de uso de distribuição de energia e a taxa, né, de energia. Então, aquelas duas colunas estão aqui, né, da Enel. Tem o PIS/PASEP aqui, tem o COFINS e tem o COSIPA municipal, que é uma taxa municipal que atualmente ela está no valor de 9,70. 9,70 é 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. É 9,70 tá aquela taxa de iluminação. Então fiquem atentos aí nesses detalhes aí da nossa conta de energia elétrica. Agora, pessoal, vou fazer alguns exercícios com vocês. Então, vamos lá. O primeiro exercício é esse aí. Vamos entender como que é esse exercício aí. Olha só, eu vou ler com vocês. Primeiro, a gente tem que entender, né, bem todos os exercícios. Vamos entender bem o que ele vai fazer aí, Então, vamos supor que 1 kW ele custa 40 centavos. Então, vocês sabem que não é só isso, porque tem um monte de taxa lá, tá? Nos exercícios a gente vai... a ideia não é da gente trabalhar aqui com tributação, né, imposto, nada disso. Vamos entender como é que aquele nosso medidor trabalha. Né? Calcule o custo de energia. Então, ele quer o custo, isso que eu tenho que calcular. O custo de energia elétrica consumida por um eletrodoméstico de potência 600 watts. A potência dele é 600.
funcionando 8 horas por dia durante 30 dias. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai usar aquela formulinha do consumo. Consumo. O resultado desse consumo é em quilowatt-hora. É o que o nosso relógio mede. O nosso relógio mede esse consumo em quilowatt-hora. Então, aquela formulinha lá, ela diz o seguinte, que eu tenho que pegar a minha potência, a potência do meu aparelho, e dividir por 1000, não é? Vocês lembram daquela fórmula? Eu pego a potência... O senhor passou tão rápido que eu nem consegui anotar. Divide por 1000. Tá no nosso material. Aí, eu multiplico pelo tempo de uso dele, por um ΔT. Então, esse ΔT é um tempo de uso que eu vou utilizar. Então, essa é a formulinha. Então, anotem aí, quem não anotou, né? Anota a formulinha aí, ó. E anota a resolução aí também, né, pessoal, do exercício. Então, vamos colocar valores agora, né? Então, vou escrever aqui, ó. Consumo. Isso é o consumo primeiro, tá? Depois, a gente vai ter que calcular... Eita. Consumo. O resultado vai ser em quilowatt-hora, né? Espera um pouquinho só, pessoal. Quilowatt-hora. Então, a potência desse meu aparelho aí é 600. Então, eu vou fazer, ó, 600. Dividimos por 1000. Vezes o ΔT. O ΔT é 8 horas vezes 30 dias. É o tempo de uso dele. Então, fazendo essa continha aí, vamos lá. Fazendo essa continha aqui, eu vou pegar aqui uma calculadorinha aqui. E aí vocês vão fazendo paralelamente aí. 600 dividido por 1000 dá 0,6. Vezes 8 dá 4,8. Vezes 30 dá 144. Então, se quiserem, vão usando a calculadora até do celular, né? Então, dá 144, o quê? Quilowatt-hora. Esse é o consumo, mas ele quer, ó, pessoal, o custo. Ele quer o custo. Eu sei que cada quilowatt-hora, ó, 1 quilowatt-hora, ele vale em reais 40 centavos. Então, o que a gente precisa fazer? Pegar esse Multiplicar. 144, ó. Aí, ó. Pega o 144 kWh e multiplica por 40. Então, o custo que a gente vai pagar 57,60. vai ser igual ao consumo vezes o valor em reais do quilowatt-hora. Valor do quilowatt-hora. Então, o nosso custo, que é o que ele está pedindo nesse exercício,
vai ser 144, esse consumo já é em quilowatt-horas, né? Vezes o valor do quilowatt-hora, que é 40 centavos, vezes 0,40. Então, a nossa resposta, vou multiplicar aqui agora, vezes 0,4, 57,6, né? Então, eu vou ter um custo de R$ 57,60. Dúvidas nesse aí, pessoal? Alguém tiver dúvida, fica à vontade aí agora. Um minutinho aí para vocês tirarem as dúvidas. Boa noite, professor. Oi, boa noite. Boa noite, os amigos de classe também. Professor, eu tinha feito uma pesquisa sobre a aula de hoje, né? E eu queria saber como é que eu faço para consumir, eu não consegui fazer, o consumo de uma geladeira. Primeiro que eu não achei a potência em watts de uma geladeira que eu estava interessado em comprar, né? Eu baixei o manual do fabricante e em nenhum lugar eu achei a potência do motor em watts. E fora isso, como é que eu posso considerar o tempo que a geladeira trabalha? Eu não tenho um tempo, né? Não é ela que determina isso. Como é que eu considero isso daí para fazer um cálculo de quanto a geladeira vai gastar para mim? Essa geladeira é usada ou é nova? É nova. Então, todo equipamento elétrico novo, você vai fazer o seguinte, você vai procurar o selo do Procel. O que é o selo do Procel? É aquele selo que está em todo equipamento elétrico, principalmente em geladeira. É um selo que tem lá umas bandeirinhas coloridas. Aí tem o A, o B, o C, o D. O A é a que gasta menos. E lá ela te dá qual é o valor que você vai pagar por mês. É o selo do Procel que chama. Isso aí é obrigado todo fabricante hoje a fornecer esse detalhe, esses dados para vocês, os consumidores. Já viu esse selo do Procel nos aparelhos? Ele tinha, mas ele não tinha a informação que eu estava precisando na época. Eu acabei nem comprando a geladeira porque subiu. Eu estou puxando a geladeira aqui de novo. É uma Brastemp. Mas é marca conhecida, assim. É Brastemp. Marca conhecida. Ah, não, tem que ter. Fabricante. Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu ver se eu acho aqui, professor. Tinha um selo aqui. Tem que ir pelo selo do Procel. Hoje até carro, né? Até carro você tem esse selo para você saber o consumo do carro. Não, o selo do Procel ele tinha, professor. Só que eu não consegui, de fato, a informação que eu queria. Eu vou dar uma olhadinha aqui, aí eu já volto. Olha aí, procura assim exemplos de selo do Procel. Lá vai ter quanto é que você vai pagar por mês. Porque a geladeira vai depender do quê? Vai depender da temperatura ambiente, vai depender o tempo que você abre e fecha essa geladeira. É exatamente isso. Se você deixa a geladeira sem abrir o mês todo, ela vai consumir menos do que toda hora você está lá abrindo a geladeira, fechando, aí ela consome mais. Entendi. Não, sim, é que aqui ó, ele já tinha a informação, olhando aqui de novo, é 63 quilowatts. Mas isso tá dizendo que era aproximado, né? E aí eu falei, para mim ter o exato, porque às vezes fica no verão, né? Às vezes fica modo inverno, aí eu queria ter porque eu queria saber isso daí, não para o consumo da geladeira, eu queria saber isso daí para mim fazer o cálculo do ampere, para mim poder dividir o circuito. A minha dúvida era em cima disso, entendeu? Aí eu não conseguia. Então aí é o seguinte, então você tem que saber a potência só do aparelho, é só isso. Exatamente, eu não achava a potência. Geralmente está numa plaquinha atrás dos equipamentos. Atrás do equipamento, o fabricante te coloca, olha, esse equipamento é de 110 volts, a potência é tanto, né? Aí tem detalhes lá do motor, às vezes tem o desenho de um circuitinho elétrico, mas isso aí também tem que ter atrás numa etiqueta, porque essa potência vai variar muito de geladeira para geladeira, do tamanho dela. Isso aí vai mudar, e os bons fabricantes têm essa informação, sim. Eu não achei no manual, né?
Eu não achei no manual. Vamos ver se eu acho. Não, no manual tem que ter também, viu? Geralmente fica lá no final, né? Uhum. Então, Ok, pessoal... obrigado. Outra coisa, professor. Se eu tiver agora em relação a consumo, se eu tiver... se eu não tiver uma hora fechada, como é que eu faço para calcular o tempo? Como é que eu divido Aí você fraciona a sua hora, né? Que nem meia hora, aí é 0,5, né? Da hora. É isso que eu ia perguntar, se era 0,30 ou 0,5. É 0,5. Vai ser 0,5. Então, eu fraciono de 100 e não de 60, correto? Isso, fraciona de 100. Isso aí. Beleza, professor, obrigado. Então, pessoal, exercício 2, vamos entender o que está sendo pedido. Ó, o dono de uma residência resolve fazer uma estimativa de quanto o seu aparelho de ar-condicionado. Então, é um aparelho de ar-condicionado que está consumindo durante um mês. Então, já temos aqui a informação que ele quer saber durante um mês, 30 dias. De posse do manual de instruções do aparelho, descobre que a potência do aparelho é 1.500. Então, ele pegou o manual e achou que a potência desse ar-condicionado é 1.500. O proprietário da residência costuma usar o aparelho todos os dias, iniciando às 22 até às 4 da manhã. Né? Se o quilowatt-hora é 30 centavos, qual o valor encontrado para o custo mensal? Ele quer saber o custo de energia mensal. Então, foi dado o valor do quilowatt-hora, no caso aqui 30, então a gente vai calcular o custo também. Então, nesse exercício aqui, a gente precisa calcular o tempo de uso por dia, né? Então, o tempo de uso, ele vai ser o tempo das 22 horas, ó, né, que é às 10 da noite, até as 4. Então, nós temos das 22 até meia-noite, dão 2 horas. E da meia-noite às 4, mais 4. Então, dá um total de 6 horas por dia, né, que ele usa. 6 horas por dia. É que ele mudou aqui. Aí. Então, temos esse tempo. Vezes 30 dias vai ser o tempo total. Mas a gente põe depois na nossa formulinha aqui. Então, vou pegar aquela nossa formulinha do consumo. Então, o consumo é a potência desse aparelho, que é 1.500 watts, dividido por 1.000. Vezes o tempo de uso, que é 6 horas por dia, vezes 30 dias. Eu fiz até agora dessa maneira, só para vocês entenderem que ó, o dia cancela com esse dia, né? Então fica, aqui nós temos o quilowatt, então a unidade fica quilowatt-hora. Fazendo essa conta aqui, então vamos lá, peguem a calculadora. Então vai dar 1.500 por 1.000, é 1,5 vezes 6 vezes 30. 270. Vão acompanhando aí, vão fazendo cálculo também, né? Vai que eu estou calculando errado aqui. 270 kWh. Esse é o consumo. Agora, o custo vai ser o meu consumo, que é 270 vezes 270 kWh, e o valor do quilowatt-hora, ó, é 30 centavos. Vezes 0,30. Vai dar 81. Deu 81. 81 reais por mês. O custo dele vai ser de 81 redondo?
Isso, redondo. R$31, ó. Então, pessoal, esses exercícios é entender basicamente o que está sendo pedido dessa maneira que eu estou fazendo. Com calma, né, sem pressa. Então, o exercício 2 é o consumo de um ar-condicionado durante um mês, utilizando 6 horas por dia, que vai ser das 22 da noite até as 4 da manhã. A potência dele é 1.500 e o valor do quilowatt, 30 centavos. Claro que faltam impostos aí, né? Ele não vai pagar só isso não, viu? E a potência realmente é basicamente essa aqui, viu? É uma potência alta aí de ar-condicionado. O terceiro exercício. Então, mais um aí para vocês pegarem o jeito. Um chefe de família ficou indignado ao receber sua conta de energia elétrica do mês seguinte à compra de um chuveiro elétrico. Então, olha só. O vilão, né? O vilão do consumo é esse carinha mesmo aqui, né? O chuveiro elétrico. Resolveu ficar em casa num dia todo de trabalho para fazer uma estimativa de custo de energia elétrica mensal consumido pelo chuveiro, a partir da contagem de tempo de banho de cada um dos seus filhos. Como conseguiu apurar que Travou tudo. os usam o chuveiro? Então, olha só, 40 horas ao longo do mês. Se a potência, olha a potência do chuveiro, 6.000 watts, a potência do chuveiro. E o valor do quilowatt-hora nessa cidade também tem isso, hein, pessoal? O valor do quilowatt-hora muda, né, nas cidades. Depende da concessionária que atende. Nessa cidade aqui desse exercício é 50 centavos o valor do quilowatt-hora. O que ele quer? Qual o valor em reais encontrado para o custo do chuveiro durante um mês? Então vamos lá. Consumo. Vamos calcular o nosso consumo aqui. Então o consumo vai ser aquela primeira divisão sobre 1.000. Então é o 6.000, né? 6.000 watts. 6.000 watts dividido por 1.000. Isso aqui me dá o resultado do quilowatt-hora. Vezes o meu tempo de uso, que ele já deu aqui, ó, 40 horas no mês. Então é 40. 40. Aqui, na verdade, é só o quilowatt. Vezes essa hora, né? Vezes o 40 horas. Aí que vira quilowatt-hora. Então, aqui é só quilowatt. Então, fazendo essa conta aí, nós temos 6 vezes 40. 6 vezes 40. 240 quilowatt-hora. Só que ele quer saber o valor em reais, né, desse custo, desse chuveiro, trabalhando 40 horas por mês, consumindo uma potência de 60 watts. Então o custo vai ser igual ao consumo, calculamos, 240 vezes o valor, 240 kWh, vezes o valor do quilowatt-hora, que é 50 centavos. 120 reais. Então, 240 vezes 0,5 dá 120 reais, hein? Ó, um chuveiro. 120 reais. Esse é o custo que está sendo pedido aí para calcular.
esse só tem tamanho de enunciado, né? A resolução é basicamente sempre essa. Quando é o consumo de um aparelho, que nem ó, aqui nós estamos colocando o consumo de um aparelho, né? E se tiver mais aparelhos, aí você vai somando as potências para pôr aqui. Até aí tá tranquilo, pessoal? Dúvidas?